Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a nossa meditação hoje é em Atos, capítulo número 5. E nós vamos pegar aqui dois versículos finais, da mensagem de ontem, porque é sequência, porque faz parte do contexto, da mensagem de hoje, que diz o seguinte, verso 36 e 37. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados,
de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo ido lá, os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando, um anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Pai Santo é o teu nome. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, aleluia, Pai, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque antes desses dias levantou-se
Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Aleluia, Pai. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E concordaram com eles, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia, Pai. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a gente vê aqui no capítulo 5 de Atos, né, que os apóstolos, mais uma vez, né, perseguidos, né, pelo sumo sacerdote, pelos poderosos, pelos homens das leis, né, naquela época, mais uma vez, né, por verem ali grande atuação do Espírito Santo por mãos dos apóstolos, né, Pedro, João e os demais apóstolos, né, novamente levaram presos, né, castigaram, foram chicoteados, né, mas apareceu, né, um homem de Deus, né, um varão conhecido, um varão do qual, usado por Deus, né, pediu para que eles fossem colocados fora do conselho, né, e falou com eles de forma ao convencê-los, né, de que eles não deveriam, né, entrar na questão dos homens ali, ou daqueles homens de Deus, né, e citou ali 3 homens, né, que antes, né, agiram da mesma forma, né, e foram tornados a nada, né. Então ele aconselhou-os, e eles o ouviu, deram ouvidos, entendeu, né? Ainda assim, mandou que eles entrassem, né? E a palavra fala que eles foram chicoteados, foram surrados, né? Mas liberados, né? E mais uma vez pediu para que não falassem no nome de Jesus, né? Mas eles continuaram, que ninguém consegue calar a boca de um servo de Deus. Somente quando o espírito sair do corpo, né, pela vontade do Senhor Jesus, essa boca se fecha, essa boca se cala e não fala mais, né, através daquele corpo, né, mas o espírito continua falando, né, porque o nosso espírito volta para Deus, né, e vai viver com Deus, e o Espírito continua falando, né? É lindo demais, é maravilhoso, né? De ver o poder de Deus. Vamos agora para as referências, né? Para que nós possamos enriquecer cada vez mais e mais os nossos conhecimentos. Não apenas daqueles que me ouvem e que me veem, mas o meu também, né? Eu também aprendo junto com os irmãos, mesmo a palavra saindo da minha boca, porque é a palavra de Deus. É a palavra viva e eficaz. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos de Deus para levar, né, a todo o povo e principalmente aos gentios o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho genuíno, real e verdadeiro,
a santa palavra de Deus para a conversão de pecadores ou conversões de pecadores, né? Como queira, mas assim é e assim será pela santíssima vontade do Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor, para ser usado nas tuas mãos, segundo a tua vontade, pelo teu divino Espírito Santo, né? O qual eu tenho muito prazer em fazer a obra do Senhor. É a obra que maior prazer me dá em fazer na minha vida, né? Já desde algum bom tempo, graças a Deus, né, por tudo isso, né? E aqui a mensagem diz, né? Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, né? Ou seja, Deus, irmãos, Deus quando fala, nos aconselha através da sua palavra, sermos dizimistas fiel da casa do Senhor. Deus quando nos aconselha, está lá em Malaquias 3:10 a seguir. O Senhor nos ensina, o dízimo, irmãos, o dízimo foi instituído desde o princípio da criação do mundo. Abel e Caim, né, levaram ali as primeiras primícias, né, para poder apresentarem a Deus, né? Então já foi instituído desde o começo do princípio do mundo, o dízimo é do Senhor. O dízimo é a décima parte de tudo aquilo que vem nas nossas mãos, né, para nós levarmos na casa de Deus, entregarmos nas mãos do pastor, dos sumos sacerdotes, né? Entregarmos ali dos sacerdotes, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Mantimento do que, pastor Israel? Mantimento de arroz, feijão, de comida na casa do Senhor? Não. Mantimento da santa palavra de Deus, que é o maior pão, é o pão da vida descido do céu, né? A palavra de Deus, né? Ela é Jesus transformado em palavras, é o pão vivo que desceu do céu, né? Então, o Senhor escreveu lá em Malaquias 3:10, está escrito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha, advir, né, a maior abastança, né, a maior abundância, e por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da vide ou da terra, e a vossa vide no campo seja estéril, né? Aquele que abre a mão para a obra de Deus, que abençoa a obra do Senhor, com as primícias da sua lavoura, de tudo aquilo que planta e colhe, né? E deposita o dízimo na salva da igreja do Senhor, né? O dízimo é 10% daquilo que você recebe nas mãos, né? Aquele que deposita, que dá com amor, que abre mão com amor, Deus multiplica a renda na vida dele, no lar dele, na casa dele, na família dele. Deus repreende o devorador. O que é devorador, pastor Israel? Devorador é um espírito maligno que atua na vida das pessoas, destruindo todo tipo de renda, de renda e de salário que vem nas tuas mãos. Você ganha fortunas, você trabalha, ganha e recebe muito dinheiro, mas não faz nada. É como se você recebesse o seu salário num saco furado. O meu querido e amado irmão, pastor, missionário Davi Martins de Miranda, com quem eu aprendi. Eu aprendi de Jesus com ele, né? Ele falava muito isto, né? Você recebe o seu salário num saco furado, põe em cima e vara embaixo, né? O pagamento
O pagamento não alcança, eu esqueci até o nome que se dá para aquele pagamento que as pessoas recebem no dia 20, né? Tem um nome que se dá para aquele pagamento ali, o vale. Agora lembrei, o vale, né? O seu pagamento, irmão, não alcança o vale. O seu vale, irmão, não alcança o seu pagamento. Você recebe um, quando chega o dia do outro já acabou, né? O vale, as empresas, né? As empresas nos tempos dourados, nos bons tempos das empresas no Brasil, né? Todo tipo de empresa, todo tipo de segmento, né? Todo dia, até o sétimo dia útil, sai o pagamento, né? Que ocorre geralmente do dia 1º até o dia 10, né? E o vale, irmãos, eram feitos, né? No dia 20, todo dia 20 tinha vale. Aí todos os funcionários vinham pedir vale, né? Eu fui executivo a minha vida inteira como administrador de fazendas, né? Então, aquela quantidade enorme de funcionários, né? Eu também era funcionário como eles, né? Só que eu era comandante, né? Eu era o administrador da fazenda, né? E ali, todo dia, do 1º dia até o 5º dia útil, né? O 7º dia útil, não lembro bem certo, né? Era dia de pagamento, né? E depois, no dia 20, era dia de vale. Ali a gente escorria a lista na fazenda inteira, porque era grande, disperso. Então tinha ali o funcionário do escritório que passava por todos, né? Perguntando se queria vale, quanto queria de vale, né? E ali todos faziam vale, né? Então, ou seja, era como se fosse o pagamento a cada 15 dias, né? E o homem e a mulher na vida, de um modo geral, que não é dizimista, né? Ele recebe o seu salário num saco furado. O pagamento não alcança o vale não alcança o pagamento. Um correndo atrás do outro, porque o salário nunca dá, nunca chega, porque o devorador consome o salário dele, o salário dela, né? O devorador, ele é invisível, o homem não vê. Ele não vê, né? É como se fosse uma maldição na vida da pessoa, né? Por isso, trabalha muito, faz horas extras, trabalha dobrado, faz extraordinário e nunca tem nada na vida, nunca consegue fazer nada. Ele vive apenas para comer e vestir. E muitas vezes nem consegue comer bem, muitas vezes nem consegue vestir bem e não sobra para mais nada, porque não é dizimista da casa do Senhor. Ganha e ganha muito, muitas vezes, mas é assim que acontece, porque o devorador consome. Ele consome com doenças, vai para a farmácia gastar remédio, vai para o médico, vai para a farmácia comprar remédio. Ele consome com o carro que quebra e não sai da oficina. É só carro velho o tempo todo, consertando o carro o tempo inteiro. Todo mês tem que pagar mecânico. Todo mês tem que pagar eletricista, né? Sem contar os impostos normais que tem que pagar. Leva a multa na estrada, no asfalto, toma a multa uma atrás da outra. Quando vai pagar o licenciamento, aquele caminhão de multa para pagar. Tudo isso é o devorador consumindo o seu salário, né? Tudo isso é o devorador, né? E em muitas outras coisas mais. É aparelho eletrônico que queima na sua casa, né? Isso é devorador, irmãos, né? É devorador que consome, porque você não é dizimista. Você tem dó de dar 10% do seu salário, você ganha R$1.000 por mês, o seu dízimo é 100. Você tem dó de dar 100 reais para ajudar na obra de Deus, né? Mas você não tem dó de gastar 200, 300, 400, 500, né? Com bebidas, fazendo churrasco, bebidas, né? Ao invés de comprar só para sua casa, só para você, com a sua esposa e seus filhos, você gasta com os amigos na rua, né? Nas festas, nas baladas, né? E torra tudo e fica duro. O pagamento acaba, tem que pegar o vale. O vale acaba, tem que pedir até o dia do pagamento. E fica aquela roda d'água, aquela roda girando o tempo todo em falso. É igualzinho pneu no barro, né?
Roda, gira, mas não sai do buraco. Não sai do barro, vive sempre atolado. Atolado em dívidas, enfermidades, problemas, né? Sai de uma, entra noutra e não consegue fazer nada na vida por esse motivo. O devorador consome, né? Porque você não é dizimista da casa do Senhor. E aqui, irmãos, tem muito mais para falar sobre esse assunto, né? Mas a gente vai falando um pouco a cada dia, né? Para que possa ser distribuído, diluído nas mensagens diárias no dia a dia, né? Para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, né? Tenha e se arrependam e começa a obedecer à santa palavra de Deus. Você vê como é que Deus vai fazer na sua vida, né? É coisa tremenda, né? Não é para o pastor comprar carro, comprar sítio, casa e fazenda, não. Esses que pegam o dinheiro dos fiéis e compram essas coisas, né? Compra carros importados, compra iates, compra fazendas, né? Isso não é pastor, né? Isso é falso profeta, é falsos mestres, é falsos pastores, né? Isso não é pastor, né? Pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? E faz exatamente como os apóstolos aqui faziam. Todos vendiam suas propriedades e traziam para que todos tivessem vida e vida com abundância. Todos comessem bem, dormissem bem e juntos a obra de Deus crescendo cada vez mais e mais pela salvação das almas. E aqui fala, né? Aqui fala que Barnabé, que o nome traduzido é filho da consolação, levita diz, possuindo uma herdade, ou seja, uma propriedade, né? Ele vendeu a dele e trouxe e colocou o dinheiro total nos pés dos apóstolos. Isso aqui é para nós viver juntos aqui, unidos numa só fé, num só amor, numa só união, né? E aí ele fez isto. E os outros mais também faziam isto, né? Só que logo em seguida veio Ananias, que tinha vendido também uma propriedade. Mas esperto, achava que era esperto, né? Não levou o dinheiro total daquilo que ele vendeu, aquilo que veio nas mãos dele. Aquilo que ele vendeu e apurou nas mãos dele, ele não levou o dinheiro total. Escondeu uma parte, né? Escondeu uma parte, né? E o Espírito de Deus viu tudo isto, viu e passou para o seu servo Pedro, né? Que o Ananias tinha trazido para poder fazer de conta que era igual aos outros, mas não era, era diferente, né? Era diferente, né? Ele gostava mais do dinheiro do que da alma dele, do que da obra de Deus, né? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, Pedro aqui dá para eles a explicação, né? Ou eles traziam o dízimo direitinho, porque Deus não quer que nós ficamos na miséria para dar dinheiro para a obra de Deus, não. Deus pede apenas 10% daquilo que vem nas nossas mãos. Deus quer que nós sejamos dizimistas fiéis, obedientes à sua palavra, para receber de Deus as promessas de vida e vida com abundância que o Senhor quer dar para nós. Ele quer a sinceridade dos nossos corações. O Senhor quer apenas 10% do nosso salário. Apenas 10% da nossa renda. 90% fica para nós cuidar dos nossos compromissos, para alimentar nossa esposa, nossos filhos, e acudir, pagar nossas contas direitinho, para que nós tenhamos uma vida abundante, vida próspera, feliz, alegre, abençoada. Mas 10% é para a obra de Deus. Deus deu isto para Moisés no comecinho, porque os homens de Deus, separados para fazer a obra de Deus, eles não tinham propriedades. Deus, quando mandou repartir a terra prometida com o povo de Israel, né? Aqueles que foram escolhidos por Deus para ser homens, para cuidar da obra de Deus, para cuidar da parte espiritual do povo de Israel, que quando saiu do Egito já eram 652 mil almas, já era, mais, sem contar os jovens abaixo de 20 e as mulheres.
Eram 652 mil acima. Então tinha uma parte grande dessas pessoas que era para cuidar da parte espiritual, para o povo permanecer firme em adoração a Deus e obediente à sua palavra. Esses não tinham propriedade para trabalhar. Deus não deixou dar. Deus mandou que não era para dar. Era para viver com esses 10%. Que os demais que trabalhavam na lavoura, no sítio, na chácara, e produziam para levar para a obra de Deus. É determinação de Deus, não é pastor que pede para gastar com os seus deleites, não. Aqueles que gastam o dinheiro dos fiéis com seus deleites não são pastores. Não são pastores, né? Ocupa cargo de pastor, veste como pastor, fala como pastor, senta como pastor, trabalha como pastor, mas não são. São falsos pastores, são falsos mestres, né? São bodes vestidos de ovelhas, que fingem ser, mas não é. Né? Vão ter que dar conta das suas almas naquele dia, porque arrastam multidões. Tem multidões atrás de si nas suas igrejas, mas todos vão se perder por não ter o discernimento da palavra de Deus. Não leem a Bíblia, fica apenas ouvindo o que o pastor está pregando. Não é pastor, é falso mestre, e vocês estão indo na lábia deles, né? Enchendo eles de dinheiro, né? E a sua alma se perdendo. Você não tem uma vida em santificação de corpo, alma e espírito, porque eles pregam para vocês que Deus só quer o coração. É mentira de Satanás. Deus quer o corpo, a alma e o espírito. A santificação de corpo, alma e espírito, né? Então Ananias e Safira, irmãos, segurou parte do dinheiro, reteve parte daquilo que vendeu, não levou, não houve sinceridade nos seus corações, né? E Pedro, cobrando deles, Pedro disse para ele: mas um certo varão chamado Ananias, com a Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. Apenas parte, né? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Pedro, falando com Ananias, caiu no chão e morreu na hora, né? Em seguida veio sua mulher, foi repetindo a mesma mentira, confirmou a mentira do marido. Pedro falou para ela: aos pés dos que levaram o teu marido aí na porta, viu? Né? Cai também e ajunta com ele. E assim aconteceu. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, dando sequência nessa mensagem extraordinária. Vocês vão ver o poder de Deus. Nosso Deus não dorme, nosso Deus não brinca, Ele vê o profundo e o escondido. O Senhor disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Ficam todos na paz.